Você deve entender que para alguém que quer fazer cirurgia, ele não pode chamar um engenheiro, ele tem que chamar um cirurgião. Para cada coisa, deve chamar-se alguém que entende sobre o assunto. E sobre salvação, nós não podemos falar sobre salvação sem falar sobre o profeta. A minha pergunta é simples. Você, um presbítero das Assembleias dos Deuses, você foi chamado por Deus como Deus chamou Arão? Porque Arão foi chamado por meio de um profeta, o profeta Moisés. E Paulo diz: ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como Deus chamou Arão. Então a minha pergunta é esta: o senhor foi chamado para o sacerdócio, para ser um presbítero, de acordo com Hebreus 5:4? É isso que eu tenho que responder. A minha pergunta persiste: o senhor está aqui para provar o quê? O senhor disse que nem viu nada sobre Cacó Filipe. Se eu perguntar, o senhor leu o livro do profeta Cacó Filipe? A sua resposta vai ser não. Agora, a sua Bíblia, lá em João 7, versículos 50 e 51, diz que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Você não sabe nada sobre Cacó Filipe. Você não sabe nada sobre a sua mensagem. Você está aqui para provar o quê? Com base no quê? Se alguém vem para um debate, ele deve responder as questões. Ou está com medo das questões por quê? Se eu lhe pergunto se ele foi estabelecido por quem, deve responder: foi o profeta tal que me estabeleceu. E esse profeta foi chamado por Deus no dia tal, do mês tal, do ano tal, ele tem um chamado, uma comissão, uma mensagem. Eu fui estabelecido de acordo com a Bíblia. Como que você, senhor Jardel, está aqui para defender a palavra de Deus e nem mesmo você está no sacerdócio de acordo com Hebreus 5:4? Quando Paulo veio, e aqui está a pergunta que o senhor não quis responder, o senhor deve responder as questões. E Paulo disse em Atos 13:47 que ele, Paulo, tinha o seu ministério bem identificado nas Escrituras. O seu fundamento para ele trazer uma nova mensagem estava em Isaías 49, versículo 6. Paulo diz: assim o Senhor diz, porque eu o estabeleci para que sejas a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra. Eu perguntei no bloco anterior: senhor Jardel, o senhor está de acordo que Paulo era a salvação no seu tempo? O senhor disse que não. Eu disse: se eu provar na Bíblia. E lhe dei a referência, Atos 13:47. Paulo diz que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. E o senhor disse que não acredita. Olha, a sua Bíblia não tem Atos 13:47? Em meu tempo eu respondo, Vamos ver se o senhor vai responder. O senhor Jardel vai ter 2 minutos para fazer a pergunta ao apóstolo Eutamar. 2 minutos para o senhor fazer a pergunta ao apóstolo Eutamar. Certo. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor apóstolo Eutamar, quando ele fala sobre o profeta Cacó Filipe, certo? Que é um profeta que tem uma mensagem de Deus, uma nova revelação de Deus para essa geração. Eu quero perguntar qual o fundamento que ele usa para que a sua mensagem venha trazer mais autenticidade para o que ele fala. Por quê? Porque os profetas da Bíblia, como Paulo, certo? Eles tinham uma mensagem fundamentada nas Escrituras Sagradas, certo? A mensagem de apóstolo Paulo era fundamentada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. E a mensagem do apóstolo Paulo não atraía atenção para si como Salvador. Ele atraía a mensagem dizendo que a salvação era por meio do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então a pergunta é essa: qual é o fundamento da mensagem do profeta Cacó Filipe? E eu passo o tempo para ele. Pode passar o tempo para ele. Ok, então o senhor Jardel fez a pergunta. Apóstolo Eutamar, 10 minutos para responder a pergunta do senhor Jardel. 10 minutos, apóstolo Eutamar. Sim, eu vou responder. Agora, o senhor Jardel deve responder as questões que ele fizer de forma rápida, para nós não ficar enganchado, preso numa coisa.
Por exemplo, o senhor disse que é presbítero. Presbítero é um bispo. Nesse caso, o senhor é um bispo? O senhor é um supervisor de outros pastores? Senhor Jardel? Não, eu não vou lhe responder Bom, porque o mas o tema não é senhor disse esse. que é presbítero. De acordo, Não, mas o tema não é Hebreus, esse. O tema capítulo não é 5, esse. versículo 4. Não, o tema é salvação. O debate vai ser O 2 tema horas. não é Nós esse. vamos ter tempo para falar Vamos. sobre o tema. Agora, senhor Jardel, você, você deve entender que para alguém que quer fazer cirurgia, ele não pode chamar um engenheiro, ele tem que chamar um cirurgião. Para cada coisa, deve chamar-se alguém que entende sobre o assunto. E sobre salvação, nós não podemos falar sobre salvação sem falar sobre o profeta. Não podemos vir falar sobre a palavra de Deus, a não ser que você se identifique quem primeiro você é. Você disse que é presbítero. O presbítero está no sacerdócio. Mas Paulo disse lá em Hebreus 5,4 que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. A minha pergunta é simples. Você, um presbítero das Assembleias dos Deuses, você foi chamado por Deus como Deus chamou Arão? Porque Arão foi chamado por meio de um profeta, o profeta Moisés. E Paulo diz: ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como Deus chamou Arão. Então a minha pergunta é esta: o senhor foi chamado para o sacerdócio, para ser um presbítero, de acordo Hebreus 5,4? Apóstolo Deltamar, eu já vi seus debates anteriores e você Não, o sempre senhor faz deve essas responder. perguntas. Não. O senhor Porque deve assim, responder sim, eu fui chamado. Não, o senhor deve o debate responder, é senhor sobre a Jardel. salvação. Seu Jardel. Eu estou no meu tempo. No meu tempo eu vou perguntar o que eu quiser e vou falar o E que eu os- quiser, assim como o senhor. Então, eu perguntei, o senhor foi colocado no sacerdócio para ser presbítero? Foi como, ou foi de acordo com Hebreus 5,4? O senhor vai dizer sim, foi de acordo com Hebreus 5,4. Não, não foi de acordo com Hebreus 5,4. É isso que eu vou ter que responder. A minha pergunta persiste. O senhor está aqui para provar o quê? O senhor disse que nem viu nada sobre Cacau Filipe. Se eu perguntar, o senhor leu o livro do profeta Cacau Filipe? A sua resposta vai ser não. Agora, a sua Bíblia, lá em João 7, versículos 50 e 51, diz que não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Você não sabe nada sobre Cacau Filipe. Você não sabe nada sobre a sua mensagem. Você está aqui para provar o quê? Com base no quê? Eu não entendo. Você é um presbítero, mas com base no quê? Porque Paulo disse que para alguém estar no sacerdócio deve ser estabelecido da mesma forma que Deus estabeleceu Arão. Arão foi chamado por meio de um profeta. Mas o senhor foi chamado por meio de quem? O senhor foi estabelecido ao presbitério por meio de um profeta mensageiro? Senhor Jardel. Como eu já lhe respondi, né? Eu não vou responder porque o tema aqui é O salvação. senhor não vai responder porque não tem Se resposta. você falar, Sabe que não se você foi. falar Por exemplo, sobre a salvação, vamos Senhor falar Jardel, sobre salvação. Senhor Jardel, por favor, o senhor está me Vamos falar atrapalhando. O senhor não pode sobre fazer a isso. palavra. Moncler, o senhor Jardel deve entender que se eu lhe faço uma pergunta direta, ele deve responder simplesmente. Ele Então, não responde, ele quer falar de outras coisas. Então, para ambos, eu esclareci antes do debate. Poderia ser feito perguntas diretas e ambos poderiam responder diretamente, sim ou não. Ou então deixaria para responder no seu tempo. Se o Jardel não está a respeitar as regras que foi dito antes de nós entrarmos ao vivo. Então, senhor Jardel, o senhor pode responder a questão ou não responder. É isso que foi decidido aqui. O apóstolo Deltamar tem a palavra, pode continuar. Porque se alguém vem para um debate, ele deve responder as questões. Ou está com medo das questões por quê? Se eu lhe pergunto se ele foi estabelecido por quem, deve responder. Foi o profeta tal que me estabeleceu. E esse profeta foi chamado por Deus no dia tal, do mês tal, do ano tal. Ele tem um chamado, uma comissão, uma mensagem. Eu fui estabelecido de acordo à Bíblia. Como que você, senhor Jardel, está aqui para defender a palavra de Deus e nem mesmo você está no sacerdócio de acordo com Hebreus 5,4? Isso não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Eu quero ir adiante, já que o senhor não quer responder. O senhor disse que é presbítero das Assembleias dos Deus, ministério Restaurando Vidas, que já é uma divisão de outras Assembleias dos Deus. A Assembleia dos Deus são centenas de Assembleias dos Deus. Assembleia dos Deus do Seta,
Assembleia dos Deus, Ministério de Missão, Assembleia dos Deus, Ministério de Madureira, Assembleia dos Deus, Ministério de Anápolis, Avivamento, Pentecostal, Assembleia dos Deus, Ministério de Fogo. São centenas e centenas, para não dizer milhares de Assembleia dos Deus. Mas uma simples pergunta como essa, o senhor não quer responder. Então, está claro para mim, está claro para todos, que você não foi colocado no sacerdócio de acordo com Hebreus 5:4. E você quer vir num debate para provar o quê? Com base no quê? Cacô Filipe, um profeta mensageiro. A sua pergunta foi essa: qual fundamento Cacô Filipe usa para ser um profeta ou para trazer uma mensagem? O mesmo fundamento que os profetas. O profeta Cacô Filipe veio para dizer que o seu ministério foi citado na Bíblia por Jesus Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 6. Trata-se do ministério de Cacô Filipe. A voz que clama à meia-noite é o profeta Cacô Filipe. O ministério do profeta Cacô Filipe está também citado em Apocalipse 12:14. Aquele que vem com as duas asas da grande águia para levar a mulher, a igreja, os filhos de Deus, para longe da face da serpente que é o diabo. O ministério do profeta Cacô Filipe está em Apocalipse 12:14. O ministério do profeta Cacô Filipe está em Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 17. O ministério do profeta Cacô Filipe está por toda a Bíblia. E é neste fundamento dessas profecias que Cacô Filipe se levanta hoje com um chamado, uma comissão e uma mensagem. O seu ministério está identificado na Bíblia. Quando Jesus Cristo apareceu no ano 33, Jesus Cristo mostrou o seu fundamento. Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 21, que ele era o cumprimento de Isaías 61, versículo 1 e 2. Quando João Batista veio, João Batista disse que o seu ministério estava bem identificado nas Escrituras. E ele disse em Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3, que ele era o cumprimento de Isaías 40, versículo 3, a voz do que clamava no deserto. E Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 11, que esse João Batista era aquele que havia prometido, de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Jesus Cristo também comprovou o ministério de João Batista em Mateus 17:11, quando diz, este Elias, sim, este Elias viria primeiro, antes de Jesus, quando os seus apóstolos perguntaram, mestre, não, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Quando Paulo veio, e aqui está a pergunta que o senhor não quis responder, o senhor deve responder as questões. E Paulo disse em Atos 13:47, que ele, Paulo, tinha o seu ministério bem identificado nas Escrituras. O seu fundamento para ele trazer uma nova mensagem estava em Isaías 49, versículo 6. E Paulo diz, assim o Senhor diz, porque eu o estabeleci para que sejas a luz do mundo e de salvação até as extremidades da terra. Eu perguntei no bloco anterior, senhor Jardel, o senhor está de acordo que Paulo era a salvação no seu tempo? O senhor disse que não. Eu disse, se eu provar na Bíblia, e lhe dei a referência, Atos 13:47. Paulo disse que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a salvação de Deus até as extremidades da terra. E o senhor disse que não acredita. Olha, a sua Bíblia não tem, senhor Jardel, a sua Bíblia tem Atos 13:47? Em meu tempo eu respondo. Vamos ver se o senhor vai responder. Atos 13:47 diz que Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus às extremidades da terra. Então, Cacô Filipe se levanta com um fundamento, o seu fundamento. O fundamento da sua mensagem está na Bíblia. E como o senhor disse, o senhor não leu a mensagem do profeta Cacô Filipe. Senão o senhor veria no capítulo 1, versículo 1, que diz, Cacô Filipe foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Está escrito no versículo 1 do capítulo 1 do livro do profeta Cacô Filipe. Se eu tivesse lido o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, até o capítulo 154, o senhor saberia que tudo que o profeta Cacô Filipe fala tem um fundamento na Bíblia. Porque o fundamento é a Bíblia. Todos os profetas que vieram após Moisés, os seus fundamentos estavam nos escritos dos profetas anteriores. Mesmo Jesus, o fundamento dele, do seu ministério, estava naquilo que os santos profetas haviam falado sobre ele. Então, Cacô Filipe tem um chamado, tem uma comissão e tem uma mensagem. E hoje, como eu estava falando sobre o relâmpago, sobre a trajetória do sol, Deus tem um profeta dentre a raça negra. O senhor é um negro. Você é um homem que tem a sua descendência, né? Você é descendente dos negros africanos.
E você, ao saber que Deus tem um profeta dentre os africanos, você deveria estar interessado em saber quem é esse negro africano. Quando foi que Deus enviou um profeta? Se o senhor ler na sua Bíblia, o senhor vai ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento nunca houve o livro de um profeta negro africano. Se você olhar na história, você não vai ver nenhum livro de um profeta negro africano. É a primeira vez, vou concluir, é a primeira vez na história da humanidade que Deus levanta um negro africano com uma mensagem para todos os habitantes da Terra. Obrigado, apóstolo Deltamar, pela sua resposta. Senhor Jardel, o senhor tem 10 minutos para a sua réplica. O senhor pode falar o tanto que o senhor achar que deve. 10 minutos. Bem, eu quero falar, o nosso amado irmão Deltamar falou que o profeta Cacau Filipe tem uma nova mensagem para esta geração. E eu quero falar novamente que eu acredito que a única revelação de Deus para o homem, para todo mundo, é a Bíblia Sagrada, certo? Primeiro, porque a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus, certo? Lá no 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15, Paulo fala a Timóteo que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, certo? Então, eu não creio que um profeta vai trazer uma outra mensagem, já que a Bíblia, ela é a revelação total de Deus. Porque assim como tem o começo, lá em Gênesis tem o começo, Apocalipse fala do fim. Gênesis, Deus, no Antigo Testamento, Deus narra a necessidade de vir um Redentor. Então, a única mensagem de Deus para a geração, para a humanidade, é a Bíblia Sagrada. Não há outra mensagem diferente, não há outra história diferente, porque todos os profetas de Deus, eles usaram a Bíblia Sagrada para pregar a redenção, para mostrar que somente por meio de Jesus Cristo é que nós vamos chegar à salvação, certo? O próprio Davi aqui, lá em Salmos 18, versículo 30, Davi afirma que a palavra de Deus, ela é um escudo, certo? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, certo? Então, a Bíblia Sagrada é suficiente. Não há outra revelação ao contrário da Bíblia, certo? Eu já vi em lives anteriores do Deltamar, debates anteriores, ele falando que quem lê a Bíblia, quem conduz o homem a ler a Bíblia é o diabo, que a Bíblia já não serve mais no dia de hoje, certo? Mas a própria Bíblia, ela fala que sobre a sua autenticidade, pois a palavra de Deus, ela abrange todas as épocas, passado, presente e futuro, certo? Então, vamos ver aqui que Jesus também, ele usou o Antigo Testamento para pregar na sinagoga, só para afirmar que a Bíblia, ela ainda está em nossos dias como uma mensagem de Deus para o homem, como uma revelação de Deus para o homem, certo? Através da Bíblia é que nós vamos conhecer o caminho para a salvação, vamos conhecer Jesus de Nazaré, o seu ato, o que ele fez para resgatar o mundo de seus pecados. Então, vamos ver que aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 4, diz assim, ó, e o evangelho foi pregado para trazer o homem para a salvação, certo? Falando da Bíblia, dizendo que a Bíblia é a única fonte que traz uma mensagem de salvação para o homem. Não uma nova mensagem. O que o profeta Deltamar quer dizer é que o profeta Cacau Filipe tem uma nova mensagem para essa geração, sendo que a Bíblia é suficiente para mostrar para a humanidade que a humanidade precisa de reconciliação por meio de Jesus Cristo e que nenhum profeta da Bíblia veio com outra mensagem diferente.
Jesus era um profeta no seu tempo, como tu mesmo falou, certo? Mas Jesus não veio com uma mensagem diferente. Ele veio somente para cumprir o que no Antigo Testamento já havia sido profetizado pelos profetas anteriores. E ele veio com a mensagem, de salvação. É tanto que ele usa o capítulo de Isaías 61, né, na sinagoga. Então quer dizer que a mensagem de Jesus não anulou a mensagem do Antigo Testamento. Ele não veio com a mensagem nova. Porque Jesus é a palavra de Deus. Por isso que ele inspirou 40 autores diferentes, inspirado pelo Espírito de Deus, para escrever, usou Moisés, para escrever sobre a criação dos céus e da terra, sobre a queda do homem, certo? Usou também outros autores, como Jó, como os profetas, para mostrar para a geração seguinte como foi o processo de Deus, o relacionamento de Deus com a humanidade, para mostrar o caminho da salvação, para mostrar que o homem sem a mensagem da Bíblia, ele não saberia explicar como que foi criado o céu, como que foi criada a terra, certo? Pois eu creio que a Bíblia Sagrada, ela continua sendo a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, suficiente, e que não há outra mensagem diferente, certo? Porque a Bíblia foi a revelação total de Deus para o homem. Por isso que a Bíblia, ela tem que ser lida e crida. Não podemos olhar para a Bíblia e tirar interpretações isoladas, tirar interpretações contrárias, querer adaptar a Bíblia ao que eu penso. Não, a Bíblia, ela é o que é. A Bíblia responde a si mesma. Então, aqui também no capítulo de número, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, certo? Paulo diz, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenha nós esperança. Ou seja, tudo que foi escrito no passado, ou seja, tudo que foi escrito divinamente revelado no Antigo Testamento, foi escrito para nos ensinar. Entendeu? Então eu quero dizer que a mensagem de Deus, ela é suficiente, que nenhum dos profetas da Bíblia apareceu com uma mensagem diferente, mas todos eles pregavam uma mensagem onde Cristo estava no centro, onde Deus estava no centro, como a salvação para aquelas pessoas daquela época. Amém? Se o Jardim ainda tem praticamente 2 minutos para continuar, para encerrar os seus 10 minutos. Certo. Por que a Bíblia é suficiente para nós? Porque a Bíblia revela o começo da criação e também ela revela o final de todas as coisas. O livro do Apocalipse é a revelação de Deus que fala sobre o fim do mundo, certo? Como será o estado final do mundo. Gênesis relata o começo, certo? E o Apocalipse, ele revela o final de todas as coisas. Então, a Bíblia, ela é completa. A Bíblia fala do começo e do fim, aí fecha, certo? Então, todos os profetas de Deus, nos dias de hoje, eles têm que trazer uma palavra que contém na Bíblia Sagrada. Porque profeta é aquele que fala em nome do Senhor, em nome de Deus, mas há profecias, porque a Bíblia é profecia, mas houve profetas de Deus que profetizaram uma profecia preditiva, profecia que eles profetizavam antes que acontecesse. Mas a Bíblia em si, no dia de hoje, a Bíblia em si, ela é a única profecia, ela é a única revelação para esta geração de hoje.
pois ela é o nosso baluarte. Amém? Então, eu discordo de que haja algum profeta com uma mensagem diferente do que já está escrito na Bíblia Sagrada. Pode passar a oportunidade para o Deltamar. Ok, senhor Jardel, muito obrigado pelas suas explicações, seu esclarecimento. Apóstolo Deltamar, o senhor vai ter 2 minutos para fazer a pergunta ao senhor Jardel a partir desse momento. 2 minutos, apóstolo Deltamar. Sim, o senhor Jardel disse que ia responder no tempo dele. Ele não respondeu nada. Não respondeu nem o que eu perguntei, não respondeu a pergunta principal que eu tinha feito. Com quem está a chave do reino dos céus? Senhor Jardel, o senhor está num debate, ao vivo, onde muitas pessoas estão vendo e milhares de pessoas irão ver depois. O senhor não pode vir para um debate e fazer isso. Se você me perguntar qualquer coisa, eu vou responder, de forma direta mesmo para o senhor. Se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei, isso aí eu não sei responder. Mas o senhor disse que ia responder, o senhor não respondeu. Eu quero voltar aqui atrás para mim fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senhor. Nós sabemos que ninguém pode entrar no céu, a não ser que passemos por aquele que tem as chaves do reino dos céus. E um dia essa chave estava com Noé. Outro dia essa chave estava com Moisés. Outro dia essa chave estava com Elias. Ninguém poderia ser salvo, a não ser que acreditasse naquele profeta. Por quê? Segundo a Crônicas 24, versículo 19, diz que Deus envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus. Segundo a Crônicas 20, diz que devemos crer em Deus e também crer nos seus profetas. Então você vê que Deus em cada tempo enviou um profeta. Esse profeta é aquele que tem a palavra de Deus. Quando você fala de palavra de Deus, para mostrar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não está só em papel. A palavra de Deus também está nas estrelas, nos zodíacos. A palavra de Deus está na natureza. Mas a palavra de Deus em cada tempo está com um profeta. Não é num papel que está a palavra de Deus somente. A palavra de Deus em cada tempo está com um profeta. É o profeta que faz conhecida a palavra de Deus. Sendo que nós não podemos entrar no céu sem passar por aquele que tem a chave. Porque quem tem a chave é o que vai abrir a porta do céu. E Jesus tinha esta chave. E ele passou para Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 19. Mas hoje, senhor Jardel, diga para todo mundo com quem que está esta chave. Quem é o homem que nós devemos procurar hoje? Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né?